Muito boa noite. Bem-vindos às comemorações dos 107 anos do Conselho do Bom Barral. A noite, neste Teatro Centenário, vai ser composta por dois momentos. O primeiro, a apresentação do livro Da Guerra à Paz, Bombarrolenses na Primeira Guerra Mundial, do autor Fernando Paes. Em seguida, o concerto da prestigiada artista Cuca Roseta. Entre os dois momentos, haverá um curto intervalo de 5 minutos. Para iniciarmos, convidava o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Bom Barral, Dr. Ricardo Fernandes, e o autor do livro, o professor Fernando Paes, a ocuparem os seus lugares. Eu cumprimentava todas e todos e não quero particularizar em ninguém, porque sem dúvida nenhuma que esta casa, composta como está, é uma casa que, à primeira vista, se fosse numa situação dita normal, seria uma casa fraca, porque há imensas cadeiras, há imensos sofás por preencher. Isto advém, como é óbvio, das obrigações que nós temos perante a DGS, e, como tal, esta casa, com todos os que aqui estão e com o critério que foi adotado nesta homenagem, favorece e vai privilegiar, como é óbvio, e como tinha que ser, exatamente as famílias dos combatentes, e é isso que aqui estamos neste momento para a apresentação do livro Da Guerra à Paz, Bombarrolenses na Primeira Guerra Mundial. Esta obra, e como referi numa nota de abertura do livro que hoje estamos a lançar, a valorização da nossa história coletiva é um fator imprescindível para olharmos o futuro e o futuro com mais confiança, com mais determinação. E foi exatamente isso, e exatamente o Dr. Fernando Paes que quis também, com este seu cunho de investigação e de explanação destas questões, resgatar, no fundo, a memória de muitos dos nossos jovens, de jovens bombarralenses que há mais de um século partiram destas paragens para paragens longínquas e longínquas, não só atualmente, mas imaginam o que é que era aqui há um século atrás. E em condições muitas vezes condições muito frágeis, condições muito precárias. E História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mestre em História Moderna na mesma faculdade, doutor em Altos Estudos em História, ainda e sempre na mesma Faculdade de Coimbra. É um autor com investigação direcionada para a história local e rural e, cá está, esta sua investigação, melhor do que ninguém, para conseguir explanar tudo aquilo que tem para dizer, e eu passaria de imediato a palavra ao doutor Fernando Paes. Tem bondade. Muito boa noite. Em primeiro lugar, obrigado a todos por terem vindo aqui. É uma noite também muito especial para mim. Será sempre uma das páginas que vou guardar nas minhas melhores memórias a esta noite. Isto porque, não só pelo este belo espaço extraordinário, por este palco que já foi pisado ilustremente, mas principalmente pela vossa presença. Porque no vosso sangue corre muito do que está escrito neste livro e daquilo que eu vou contar um pouco. Por isso, é uma noite de privilégios que eu irei sempre guardar com muito carinho. Foi um enorme prazer fazer este livro, depois de bastante trabalhoso, como todos o são, mas depois, para vocês terem uma pequena ideia, quando apresentei este projeto ao Dr. Ricardo Fernandes, tinha partido de um pressuposto que haveria na ordem dos 80 militares, mas derivado à circunstância de ser um concelho novo e de muitos deles estarem associados ao Concelho de Óbidos, veio-se a descobrir que afinal ainda havia mais 50. Este livro, Da Guerra à Paz, Bombarrolenses na Primeira Guerra Mundial, era para ser lançado já no ano passado, mas infelizmente a pandemia não deixou, e então deslocámos as comemorações para o dia de hoje. Este facto veio permitir uma conjugação de datas
que só a ironia do destino permite. Ou seja, no dia 28 de junho, ou seja, o início da guerra e o fim da guerra, em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, dá-se o assassino do arquiduque Francisco Fernando. Foi ele a causa última do início da Primeira Guerra Mundial, um mês depois. 5 anos envolvidos e 15 milhões de mortos após, em 28 de junho de 1919, é assinado o Tratado de Versalhes, que colocou um ponto final nesta grande guerra. Na minha perspectiva, colocou um ponto final na Primeira Guerra Mundial, mas se calhar criou as condições para se iniciar a Segunda. Demorou 20 anos, apareceu o Hitler, apareceram aquelas coisas que nós todos sabemos, mas na gênese da Segunda Guerra Mundial está exatamente o Tratado de Versalhes. Havia mais opções, nomeadamente os 14 pontos do Windsor, mas foi este tratado assinado a 28 de junho de 1919. Eu costumo dizer aos meninos, a alguns alunos, que este tratado, assinado num palácio, onde foi construído sem casas de banho, só podia ser uma porcaria. Eu não ficaria bem depois desta belíssima história, que eu tenho a certeza que o Dr. Fernando Paes estaria preparado para muito mais, mas dada também as circunstâncias, resumiu, e agradeço também este resumo magnífico desta situação e desta nossa, realmente, invocação da memória dos bombardelenses. E eu não ficaria bem comigo próprio se não invocasse, de facto, a memória e o nome deles. E vou começar. Abílio Monteiro, Abílio Pedro, Adelino Ferreira, Adelino Maurício, Agostinho Vieira, Alfredo Paulo Jorge, António da Costa, António da Silva, António da Silva, António da Silva Barros, António dos Santos, António dos Santos, António Ernesto, António Ferreira Eustáquio, António Filipe, António Gonçalves Ferreira, António José, António José, António Lourenço, António Luís Júnior, António Marques, António Miguel, António Nunes, António Remígio, António Ribeiro, António Rodrigues Prata, António Silvestre Monteiro, António Simões, António Teodoro da Silva, António Vicente, Ápio Miguel da Silva, Herculino Ferreira, Arnaldo Ribeiro, Artur Jerónimo, Augusto Cândido, Augusto da Costa Timóteo, Augusto Ferreira Gamelas, Augusto Henriques, Avelino Gomes, Bento Correia, Casimiro dos Santos, Cecílio dos Santos, Custódio Martiniaco Carlos, Domingos Beco, Eliseu Ferreira dos Santos, Ernesto da Silva, Estevão Pereira Horta, Félix Correia, Filipe dos Santos Pinheiro, Fernando dos Santos, Floriano Eustáquio, Francisco Augusto, Francisco Avelino da Fonseca, Francisco Bernardo, Francisco dos Santos, Francisco Eduardo da Silva, Francisco Luís, Francisco Pereira, Guilherme Martins, Henrique Ferreira, Henrique Rodrigues, Ivo dos Santos, Jaime dos Santos, João Branco Novo, João dos Santos, João Gomes, João Gonçalves Ferreira, João Louriceira, João Martins, João Rodrigues Malta, Joaquim Antunes, Joaquim Ferreira de Barros, Joaquim Fortunato Emídio, Joaquim Francisco Gomes, Joaquim Gabriel, Joaquim Paulo dos Santos, Joaquim Ribeiro, Joaquim Serafim, José Alberto, José Alexandre Maurício, José António dos Reis, José António Pinheiro, José Beco, José da Costa, José da Silva, José de Sousa, José Eugénio, José Ferreira Maria, José Francisco Júnior, José João, José Joaquim, José Joaquim, José Luís, José Maria, José Martins, José Miguel Júnior, José Monteiro, José Pereira, José Ribeiro Jorge, José Rodrigues Júnior, Júlio Timóteo, Laurindo Bernardo, Luciano Carlos, Luciano Romão, Luís Alexandrino, Luís da Silva Nunes, Luís Domingos, Luís Garcia, Luís Gomes, Luís Sebastião, Macedónio Camilo, Manuel Cândido Amaro, Manuel Maria Monteiro, Manuel Pedro, Manuel Ribeiro, Manuel Vilaça, Manuel Marcos Engenheiro, Mariano dos Santos, Mário Martinho, Maximiano Francisco Gomes, Paulino Costa, Raul da Trindade, Raul dos Anjos Enes, Salustino da Silva Pereira, Samuel dos Santos, Serafim Barreiras, Serafim Rego, Silvestre Joaquim Gomes, Tomás, Bernardino, Luís.
Para estes todos, julgo que temos que uma grande salva de palmas de pé, por favor. Muito boa noite, Bom Barral. Tão bonito este teatro. Muito obrigada por este convite, por estarmos aqui todos unidos na partilha de música e arte. Que saudades que nós tínhamos, e penso que vocês também, todos nós, depois desta pandemia que andamos a viver. Sempre valorizamos mais ainda aquilo que perdemos, e é sempre um ensinamento bom. Mas hoje, uma grande alegria para nós estarmos aqui convosco a viver estas emoções. Começamos com o tema Meu, que dá nome ao meu mais recente disco, Meu. E agora Bairro Português. Lá no bairro português há poesia e há rudez, mas vai que às 2 por 3 o nobre vira burguês. Um cantinho, uma ermita, numa mística bonita, de repente por desdita salta a tampa a cacirita, e depois canta-se fado para esquecer por um bocado de emoções e de poesia. Sobe ao bairro da nostalgia, fartam farras desgarradas, alegrias e noitadas, mas vai que às 2 por 3 chega ao baile os tais clichês. Eu quero um amor de domingo que às vezes me deixe sozinho, que me saiba esperar sem ter pressa de amar, que me saiba querer quando há lugar. Eu quero um amor de domingo que se sente tão devagarinho, que conversa à lareira, o sossego e uma ideia, sabe a paz e a pão quente da aldeia. Eu quero um amor de domingo que vai e que volta ao ninho, que vai e que vai e que vai e que vai ao domingo, que sabe tão bem. Eu quero um amor de domingo na janela, na chuva e do vinho, de horas cheias de nada, melhor nada da vida, só e mais nada, tu e eu e a almofada. Um tema que cantou a nossa grande Amália Rodrigues. Um tema lindíssimo, Fado Hilário. Quando Hilário cantava alta noite no chopal, quando Hilário cantava alta
Negrita. Negrita de cara de anjo, de dentes brancos, de braços de asas, de pele de santo, festa no cabelo encaracolado, que dança de uma beleza que nos espanta, é borboleta de uma esperança no balançar do seu balancé, e deixa no ar poeira da sua graça, a levantar a alegria e raça, quando sorri para quem passa. Negrita, ai 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 ai, negrita, ai 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 ai, negrita, ai 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 ai, negrita, ai 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 ai, negrita, ai 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 ai, negrita, ai 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 ai, negrita de cara quente, cintura aflita, de pés marcados, de mão vivida, ombros soldados de fé dorida, que dança, cabelo ao vento, chicote em trança, olhar deserto de quem não cansa, no balançar do seu balancé, em trança toda a poesia de mão na anca, roda na saia toda a esperança da sua tristeza de rodapé. Sou uma grande apaixonada por Portugal e pela nossa tradição. Talvez tenha sido por isso que me foi dado este dom de ser embaixadora de Portugal no mundo. Nós todos, embaixadores do nosso Portugal, da nossa cultura. E por isso gostamos muito de ir buscar bocadinhos do Alentejo, de Coimbra. Há pouco Fado Hilário de Coimbra. Agora vamos até às nossas danças tradicionais do norte do nosso país. Rosinha da Serra d'Arga. Ao sair de daí perdi um dedal com letras que dizem Viva Portugal. Viva Portugal, viva Portugal. Ao sair de daí perdi um dedal. Oh minha Rosinha, eu hei de te amar, de dia ao sol, de noite ao luar. De noite ao luar, de noite ao luar. Oh minha Rosinha, eu hei de te amar. Oh minha Rosinha, eu quero entrar em teu peito, formar um castelo. Entrar em teu peito, formar um castelo. Oh minha Rosinha, eu quero, eu quero. Oh minha Rosinha, eu hei de ir, jurar a verdade que eu não sei mentir. Que eu não sei mentir. Meninas, vamos ouvir que o vira é coisa
ai, às meninas de Lisboa. Eu já vi dançar, vir ai, as meninas de Lisboa. E vira que vira e torna a virar, as voltas de vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar, as voltas de vira são boas de dar. Meninas, vamos ao vira, ai que vira é coisa linda. Meninas, vamos ao vira, ai que o vira é coisa linda. Eu já vi dançar o vira, ai às meninas de Coimbra. Eu já vi dançar o vira, ai às meninas de Coimbra. E vira que vira e torna a virar, as voltas de vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar, as voltas de vira são boas de dar. Na guitarra portuguesa, o Sandro Costa. Na guitarra clássica, Tonico Goulart. No baixo, Marinho de Freitas. Na percussão, na bateria, Vicky Marques. Muito obrigada no som ao Sassá. Muito obrigada ao Paulo Tavares pelas luzes tão bonitas. Muito obrigada a cada um de vocês, todo o coração. Um beijinho enorme e até sempre, Bom Barral. Meninas, vamos ao vira, ai ao vira de Portugal. Meninas, vamos ao vira, ai ao vira de Portugal. Eu já vi dançar o vira, ai às meninas do Bom Barral. Eu já vi dançar o vira, ai às meninas do Bom Barral. E vira
todos. Santíssimo Sr. Presidente da Câmara, Santíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, digníssimos vereadores, Sr. Comandante do posto de GNR, representante do posto de GNR, presidentes de junta e demais membros da Assembleia Municipal, bombeiros e bombeiras, neste dia em que, em primeiro lugar, desejamos um feliz aniversário ao município de Bombarral. Esta oferta que hoje foi feita à Corporação dos Bombeiros de Bombarral, com o apoio de um grupo de imigrantes do Canadá e a colaboração da Câmara Municipal, foi possível esta oferta que, num ano tão difícil para a nossa associação, seria impossível fazer investimentos tão necessários à vida da corporação. É digno de registrar as pessoas, as empresas, a autarquia, na qualidade do município e das juntas de freguesia, a colaboração, os contributos extraordinários que tanto beneficiaram a nossa associação num ano tão de pandemia que tanto complicou a vida da nossa associação. Irá ser presente amanhã em Assembleia Geral de Aprovação de Contas, as contas do ano, tal como já prevíamos, com um prejuízo elevado, nas circunstâncias do ano em que atravessamos. Foi com os subsídios extraordinários, as ofertas de alguns particulares e de empresas, que esse prejuízo não será tão elevado. No entanto, sabemos que a diminuição de receitas, os encargos que tiveram que ser suportados com o efeito da pandemia, concretamente a equipamentos de proteção individual e desinfecção, quer dos bombeiros, quer das ambulâncias, complicaram a vida da associação no ano findo e no princípio deste ano ainda. Vamos esperar que isto se modifique para bem da associação e dos bombeiros que elas representam e para bem também da população deste concelho. Muito obrigado mais uma vez e que a Câmara nunca se arrependa do bem que faz esta associação, pois é ela que contribui para a defesa das pessoas e dos bens. Muito obrigado. Num desafio lançado pelo município, cada arco representa o esforço individual ou coletivo dos bombarralenses. A todos os envolvidos, sem exceção, um forte agradecimento por tornarem possível este projeto. Tomará de seguida a palavra o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Fernandes. Muito obrigado mais uma vez, muito bom dia, e isto hoje vai ser uma sucessão de acontecimentos estes que assinalarão, ainda assim, o justo trabalho de todas e de todos, e neste caso em particular, nesta criação artística a que se chamou Sol de Cor. Gostaria de agradecer aos milhares de pessoas que conceberam com a sua imaginação, com a sua veia artística, que a mim pessoalmente não me favorece muito, mas todos os outros evidentemente que serão diferentes de mim, e fizeram este espetáculo que está aqui hoje bem presente e que perdurará ainda algum tempo. Eu gostaria de, nestes agradecimentos, percorrer uma série de pessoas, não vou particularizar, mas dizer-vos inclusivamente que passou as nossas fronteiras. Tivemos 2 escolas, uma na Estónia, outra em França, e que de facto conseguiram, de alguma maneira, e a Alemanha, projetar este acontecimento que agora se vai inaugurar. Não gostaria também de deixar Com o desatar simbólico da fita. Olha, vira-se para aqui. Vira para aqui.
Isso. Exatamente.
Música